Galera, a situação do Corinthians não tá boa no Campeonato Brasileiro. A tabela também não tá fácil, galera. O Campeonato Brasileiro já está chegando no final do campeonato, né? Quase no final, né? Daqui a pouquinho estamos chegando em dezembro e termina o Campeonato Brasileiro. A equipe do Corinthians tem 31 pontos e vamos falar também do Cruzeiro, que tem 31 pontos, e sobre o risco dessas duas equipes de cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão separadas por 4 pontos aí do primeiro time dentro da zona de rebaixamento, que é a equipe do Vasco. Então teremos aí um final de campeonato bem disputado para ver quem é que vai ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. O Corinthians ficou muito próximo de uma final de Sul-Americana, chegou muito próximo também de uma final de Copa do Brasil, acabou ficando pelo meio do caminho e vai ficar o próximo ano sem poder disputar uma Libertadores. Galera, vamos acompanhar aqui primeiramente o corte falando do Corinthians e depois em seguida falando sobre o atual momento do Cruzeiro. A questão financeira, não era? Até tentou num primeiro momento. Mas como é que você faz isso? Como é que você faz isso com um time podendo ser rebaixado? A gente falou do Santos, o André Zueda tentando melhorar a condição financeira do clube e o futebol foi largado. Então, Mas não entrou na loucura. Ele não entrou na loucura. Ele conseguiu melhorar no Santos, pelo menos a parte financeira. Mas porque o futebol tem sido um desastre. A gente fala de problemas políticos. O Palmeiras, por exemplo, era um clube que talvez fosse o que tinha mais problemas políticos. No Palmeiras se falava de corneteiro. Sim. Nunca mais usaram o corneteiro para palmeirense. Fala da turma do amendoim, mas sumiram os cornetas. Palmeiras conseguiu Sumiram isso. nada. Então, de volta aí, professor. Não, o torcedor em geral é corneteiro, mas eu digo aquele cara no Parque Antártica que dava prensa em jogador. Isso, o departamento de base do Palmeiras hoje é profissionalizado e profissionalíssimo. É uma das primeiras coisas que tem que mexer no Corinthians, na base. Agora, se começa a mexer nessas coisas, é o que o Eugênio falou, né? Qual o risco de amanhecer boiando no Rio de Tietê? Então... Isso aí eu não falei, não. Não, mas tô falando eu. Quem botar a mão nessa cumbuca, corre risco de vida. Então, é isso. Vai ficando até aparecer, quem sabe, um Paulo Nobre, como apareceu no Palmeiras, vai emprestar juro barato. O Paulo Nobre quebrou isso do Palmeiras. O Paulo Nobre é só o segundo presidente na história do Palmeiras sem ascendência italiana. Quebrou. Depois a Leila também veio e quebrou, na força do capital. Algum fator externo tem que acontecer. No Corinthians, no Flamengo, no Vasco, no Bangu, em qualquer clube que você falar aí. Especificamente agora nós estamos falando do Corinthians. Mas os novos tempos do futebol sinalizam coisas que o Corinthians não parece ter condição de dar com esses senhores. Paulo Nobre quebrou relação com torcida organizada. Por exemplo, Marcelo Qual Paz, a possibilidade disso acontecer no Corinthians? Hoje, pequena. Mas quase zero, eu diria. O Palmeiras tinha muita pressão também e conseguiu. O próprio Fortaleza tem a sua pressão, tem o seu tipo de pressão. Todo clube tem pressão. Quando a Portuguesa Santista fez um acordo com uma empresa lá em 99, 2000, os gestores estavam reclamando que tinha gente que queria botar o carro atrás do gol, porque o avô já botava carro atrás do gol. O clube tem muito disso. Mas alguém tem que quebrar essas coisas, porque senão não vai para frente. Os novos tempos do futebol estão aí, está todo mundo se mexendo. O Botafogo está se mexendo, o Flamengo está se mexendo do jeito dele, o Palmeiras, o Galo. Atlético Paranaense. Principalmente. Fortaleza. Por que o Corinthians, que tem esse grande potencial que a gente fala, não pode se mexer? Um dos maiores do país, se não o maior, ao lado do Flamengo. Aí eu estou falando de número de torcedor, que conta muito. Mas as pessoas que chegam têm que ter esse pensamento também. De que tem que haver a mudança pensando no futebol de hoje. O futebol de ontem já foi. A renovação ela é necessária no sentido de você renovar as ideias de uma prática de gestão de futebol que pensa no futebol hoje como esse grande poder de produto. Está no maior mercado consumidor do país, que é São Paulo. O Atlético Paranaense consegue fazer coisas em Curitiba, o Fortaleza consegue fazer coisas em Fortaleza. Né? Tem proporcionalmente uma torcida concentrada de poder aquisitivo interessante. Você não vê uma atitude revolucionária, revolucionária mesmo, para botar para quebrar. Para falar, olha, daqui para frente, nem que seja plantar agora para colher depois, que é uma outra coisa importante. No Corinthians não se pensa em plantar, só se pensa em colher. As perguntas mesmo no debate giravam em torno, e as respostas, montar um time, ser competitivo, como se fosse assim, mágica.
Às vezes acontece. Tem um clube, não pode contar mudando só de com isso. assunto, professor Celso e amigos e amigas, tem um clube tentando mudar. Cruzeiro. Esse Está na precisa. tela aqui o Zé Ricardo. O Cruzeiro, obviamente, chegou numa fase que estava à beira da falência, todo mundo sabe disso. Quase foi para a Série C. Ficou quantos anos? 3 ou 4 na Série B? 3 anos na Série B. Virou SAF. Ronaldo Fenômeno assumiu. E está passando por um momento complicado agora no Campeonato Brasileiro, e inclusive com o jogador sendo afastado. O atacante Gilberto. A gente tem o Zé Ricardo falando, Leão, ou não? Não? Então vamos lá, temos uma tela? Vamos com a tela então. Porque o Gilberto há muito tempo não fazia gol, mas não é só o Gilberto não, o Cruzeiro está com dificuldade faz tempo. E o Wesley? Ele não fazer, Situação perde. cabulosa. Foi você que fez esse título, professor? Não, mas eu assinaria embaixo. Assinaria? Inclusive das reticências. Situação cabulosa. Cruzeiro tem, o cabuloso Cruzeiro tem a 4ª pior campanha em 7 jogos no segundo turno do Brasileirão. Uma vitória, 4 empates, 2 derrotas, aproveitamento 33,3%, muito baixo. 33,3% é aproveitamento de time rebaixado ou que vai lutar para não cair. Né? Óbvio que estamos pegando um recorte aí desses 7 jogos. E com 7 jogos fez 5 gols e sofreu 6. Pior ataque do Brasileirão no segundo turno. O Cruzeiro que por muito tempo teve o Pepa como técnico, e quando demitiu o Pepa, chegou o Zé Ricardo, esperava-se, como sempre, se o clube, quando troca de técnico assim no meio da temporada, ele quer que mude, todo mundo espera que mude de uma hora para outra, mas tem sido vista essa mudança, Eugênio? Não tem sido vista, né? Houve aquele jogo com o Santos, né, Bel? Aí você vai falar para mim, mas foi contra o Santos e tal. O Zé Ricardo chega e consegue uma vitória importante, né? Logo no início do seu trabalho. Mas desde então ele não consegue tirar do time um grande futebol, não consegue tirar gols acima de tudo, né? E no sábado à noite mais um empate lá com o Cuiabá fora de casa. Cuiabá ruim, um empate bem ruim pro Cruzeiro, né? Bem ruim para os dois, né? Porque ficar pros dois, ficar 4 pontos da zona de rebaixamento na 13ª colocação. Bom só para quem estava embaixo, né? Porque o pessoal de baixo olha para cima e opa! E o Cruzeiro enfrenta o Flamengo agora, se eu não me engano, né? O Sim, Flamengo, recebe o Flamengo quinta-feira. Cada um perdeu 2 pontos, isso para quem está embaixo é bom, mas essa questão dos gols é crucial. O Abel perguntou o que melhorou, uma coisa continua, a falta de gols. Esse time no campeonato inteiro, segundo turno à parte, mas no campeonato inteiro só tem um time que fez menos gols que o Cruzeiro no campeonato, que é o Inter. O Gilberto, afastado, não estava nem relacionado para esse jogo com o Cuiabá, não fazia gols e continua sem fazer gols há mais de 150 dias, desde maio. Ele é o Giba-gol, né? Ou pelo menos foi em outros momentos da carreira. Não é um virtuoso da bola. Na hora que falta gol para o Gilberto, falta tudo. E mais, não só não fez gols, como ainda complicou alguns resultados naquele empate com o Corinthians, no último lance do jogo, que ele perde a bola ali. Ali é um jogo-chave, professor, porque ali a gente, logo depois do jogo, teve aquela declaração, ou a declaração não, ele flagra. Discussão indo pro vestiário, né? E ali eu acho que o Cruzeiro se perde, quer dizer, pelo menos é o sinal externo, de que a coisa interna não estava bem resolvida. Porque o Cruzeiro, ele vinha com o Pepa jogando um futebol organizado. Era um time que tinha um rendimento, especialmente fora de casa, melhor, mas se defendia bem, criava situações de gol e não as convertia. Mas ficou explícito ali que havia uma questão interna mal resolvida, que o Pepa não estava sendo capaz de resolver. E aí o Pepa foi mandado embora, o Cruzeiro titubeou um pouco no mercado, trouxe o Zé Ricardo. Eu não sei se o ambiente está tão bom assim internamente, tanto que agora o Gilberto é afastado do elenco, mas o que a gente sabe é que dentro de campo não melhorou o time. Então, a troca não surtiu o efeito desejado e o Cruzeiro corre sérios riscos nessa reta final de campeonato, porque ele estagnou e os outros times que vêm atrás, que vinham bem atrás dele na tabela, estão galgando posições. Já não estão tão atrás assim em pontuação. Estão se aproximando, embora ainda meio que aos trancos e barrancos, mas a gente vê o Santos crescendo, a gente vê o Vasco crescendo.
E esses times podem ameaçar, sim, o Cruzeiro na primeira divisão. O Cruzeiro, em 26 jogos, sofreu 24 gols. Não, desculpa, sofreu 22 gols e fez 24. E em 26 jogos ele fez 24, é um número baixo do ataque. Como o professor disse, até me surpreendeu, eu não sabia dessa. Só o Inter fez menos, o Inter fez menos gols do que os times que estão lá embaixo na tabela. O Inter fez 23. A turma do Z4 tem muito mais gol que o Cruzeiro. Sim, o América fez 29, o Curitiba fez 29. A diferença é que o Curitiba sofreu 54, o América também. O Cruzeiro tem uma boa defesa, sofreu só 22 em 26 jogos. Mas o ataque está devendo. É o principal. Então, os números provam isso. Daqui a pouco, se puder, a gente vai colocar a tabela, a parte de baixo da tabela, para a gente ver, analisar o tamanho do perigo, do risco que o Cruzeiro corre. Depois de tanto esforço para voltar à Série A, está correndo o risco de voltar para a Série B. Se falta ponto e falta gol, corre risco. Você só vai sair daí fazendo gol. Ano passado, o Cruzeiro teve como sua principal referência, num time tecnicamente bem inferior, o Edu, centroavante. E o Edu foi embora nessa virada de ano. Pessoal, não tem problema não, Edu vai embora, mas vai chegar o Giba, Henrique Dourado, que foi embora. E o Edu faz falta hoje. Por que que... mas não é jogador de primeira divisão. Tenho certeza que com ele em campo, o Cruzeiro teria uma campanha melhor. Tá aí, Natália Ferrão, professor Celso, Eugênio Leal, Anjo Azul, que nos acompanha, grande torcedor do Cruzeiro. Olha aí, ó. Gente, Cuiabá, 33 foi um empate. Internacional, 32. Corinthians, 31, mesma pontuação do Cruzeiro. O Santos tem 30. O Bahia, 28. E aí os 4 últimos, Vasco, Goiás, Curitiba e América. O Vasco, 27. Está 4 pontos, o Cruzeiro. E lá está invertido. O Cruzeiro está na frente do Corinthians pelos critérios de desempate, embora tenha os mesmos pontos, né? Agora, dessa tela toda aí, gente, eu acho que só o Inter não precisa se preocupar, porque é o único que tem bola consistente. Exatamente. Cuiabá já não joga aquilo que jogava antes, oscila mais. O Corinthians, muitas incertezas. Bahia, Santos, Vasco, Goiás, é tudo brigando e 12 finais aí pela frente. Curitiba e América, para você, já foi? Eu acho muito difícil. O Curitiba tem 20 pontos. O América tem 18. É muito pouco. Um saldo de menos 25. É muito difícil pensar que nos próximos 12 vai fazer aí pelo menos uma pontuação razoável. Tem que ser a arrancada do Fluminense de 2009. Nesse estilo. Ó, só para ter certeza, né? Exatamente o que vocês disseram, o Cruzeiro está na frente do Corinthians, 13º, o Corinthians 14º. Os dois têm exatamente a mesma campanha, 31 pontos, 7 vitórias, 10 empates, 9 derrotas. Mas o Cruzeiro tem 2 gols de saldo positivos e o saldo do Corinthians é menos 2. Mas vê os gols marcados por Corinthians e Cruzeiro. O Cruzeiro fez 24 gols, o Corinthians fez 30. Mas o Cruzeiro só sofreu 22 e o Corinthians sofreu 32. O Cruzeiro precisa... O Cruzeiro está na frente do Corinthians hoje pelo saldo de gols. Mais uma vez, é claro que precisa resolver lá na frente. Os jogos do Cruzeiro, tanto com o Pepa quanto agora com o Zé Ricardo, pode ver, termina com um ataque diferente do que começou. O técnico qual o problema? Falta jogador, falta atacante para pôr a bola para dentro? Ou nem o Pepa, nem o Zé Ricardo, ainda nenhum dos dois conseguiu ali um esquema para os atacantes colocarem a bola para dentro? Ou as duas coisas juntas? E mais uma, tá faltando dos jogadores também. É tudo isso, né? Falta jogador e falta um funcionamento de ataque, né? Porque há times que conseguem fazer os gols sem o especialista, né? Sem aquele 9 tradicional e tal. É claro que ele ajuda muito, mas há gente que consegue. O Cruzeiro não acha solução. É impressionante. Fazer gol não é fácil, não. Mas o Cruzeiro não acha uma solução. E agora vai começar a faltar número de jogadores. Porque o Gilberto, por exemplo, tinha um contrato de mais um impressionante ano. Esse lance aí. Né? O Dourado também já se foi. A galera ficou brava com o Deivinho. Por que o Deivinho não chutou? Chuta no gol, Deivinho. Ficou assustado com o goleiro? Mesmo que perca, tenta, né? Aí toca para trás, aí complica. Zé Ricardo, vamos acompanhar o Zé Ricardo falando sobre o afastamento do Gilberto. Já vi algumas situações antes mesmo de eu chegar, a gente tentou reverter algumas coisas. Foi uma decisão
conjunta, né, da direção e do clube por decidir esse afastamento. A comissão técnica participou dessa decisão. Nesse caso agora a gente está tratando de forma interna. Não tá... Já era uma coisa que vinha antes dele. Ele deixa isso muito claro. Claramente vinha antes dele. O time não está fazendo gol, aí agora faltando 12 rodadas. Jogos do Cruzeiro. Mas é também a questão interna que ficou muito clara naquele jogo com o Corinthians, quando ele perde uma bola, o Cruzeiro venceu o jogo no finalzinho, ele tenta driblar no ataque, perde a bola, sai o contra-ataque e o Corinthians empata, né? Ali acho que deu. Estourou qualquer limite de paciência. E o que veio depois foi só empurrar com a barriga. É que o Gilberto jamais... Esse jogo foi do primeiro turno? Não, já no segundo. Foi o segundo. Já no segundo, a abertura foi o primeiro jogo do jogo do segundo turno. O Gilberto jamais foi no Cruzeiro o Gibagol de outros clubes, ele mesmo sabe disso. Tanto que na última vez que ele faz gol, aliás, 2 gols no Clássico com a América, em maio. Lembra que ele faz um negócio de sai zica? E a zica não saiu, A zica não saiu, não era só uma questão de zica, né? Acho que ficou provado. Agora também tem alguma coisa a ver com o jeito que o time joga, porque... Mas que hora, né? Agora, faltando 12 jogos... E vai rescindir contrato de quantos? Porque já aconteceu isso com o Henrique Dourado. Agora com o Gilberto. Vai só trocar nomes ali? Ele contratou o Papagaio, que não resolve também. Também não resolve. Tem Elias. Outros jogadores que não são propriamente o centroavante, mas que estão devendo, que nem o Nicão. Foi gente que... O Cruzeiro já tinha pouco dinheiro para fazer uma boa feira. Não, e quando fez, machucou, né? Então, os mais maduros que trouxe ali... Quando trouxe da Europa, machucou. E eu gostaria de lembrar mais uma... Galera, complicada a situação do Corinthians e também do Cruzeiro. O Corinthians, é o que eu falo há muito tempo, o Corinthians, na minha opinião, se iludiu com o fator pensando, eu posso ser campeão da Copa do Brasil, posso ser... Pra falar a verdade, Sul-Americana, o Corinthians não queria de jeito nenhum. O Corinthians jogou com o time reserva a Sul-Americana inteira. Somente quando chegou nas semifinais e quis botar time titular, né? Nas quartas, se eu não me engano, tentou botar time titular, mas já foi tarde demais. A equipe do Corinthians não tinha time para poder vencer. Tanto que perdeu para a equipe do Fortaleza. Entendeu? Se focasse no Campeonato Brasileiro 100%, não estaria nessa situação. Agora o Corinthians está a 4 pontos da zona de rebaixamento. Se perder esse jogo agora, pode ficar até 1 ponto da zona de rebaixamento e pode ficar nessa briga de cair para a segunda divisão. Na minha opinião, é uma vergonha o que está acontecendo com o Corinthians. Se iludiu com o Vanderlei Luxemburgo. Na minha opinião, eu não vi nenhum progresso no time do Corinthians. O Corinthians conseguiu chegar às semifinais aos trancos e barrancos. Entendeu? Mas, na minha opinião, o Corinthians deveria focar no Campeonato Brasileiro, é onde o time do Corinthians tem mais que sufoco. Não, o sufoco que o Corinthians está passando, né, não deveria. E eu não tenho certeza se o Mano Menezes vai conseguir resolver isso agora, não. Não sei. Não sei, o tempo é curto. O time do Corinthians não é time para cair. Não tem time piores, mas todo mundo sabe. Vários campeonatos brasileiros tem equipes aí que não é para cair, acaba caindo por causa de gestões, né, mal feitas, né? E o caso do Cruzeiro, agora falando do Cruzeiro, o Cruzeiro eu acho que o problema é mais grave do Cruzeiro. O Cruzeiro vem numa fase muito ruim, o Cruzeiro tá com esse problema interno, é jogador que foi afastado, o Gilberto não tá fazendo gol, entendeu? A situação tá delicada no Cruzeiro. Tá delicada porque a SAF veio, beleza, conseguiu tirar a equipe da Série B. E da Série A, tá pensando que o problema do Cruzeiro foi pensar que com o time de Série B, né, reformulou, trouxe, mas na minha opinião o Cruzeiro formou um time de Série B. Não é time de Série A, um time que quer alguma coisa, que teve um início bom no Campeonato Brasileiro, chegou a figurar entre os 4 melhores, mas não sei o que aconteceu com a equipe do Cruzeiro, que simplesmente o futebol desapareceu. Desapareceu, a equipe só tá indo de ladeira abaixo. A 4 pontos, agora vai pegar o Flamengo. Se perder, vai ficar 1 ponto. Aí vai ter pressão no Cruzeiro. Aí a gente vai ver como que o Ronaldo vai conseguir digerir esse momento do Cruzeiro. E agora, na minha opinião, é obrigação o Cruzeiro permanecer na primeira divisão. Tipo, o Cruzeiro já ficou 3 anos, se eu não me engano, na Série B. Voltar de novo é ruim. É muito ruim pro Cruzeiro isso. Eu vou te falar, a Série B tá difícil pra caramba. Muito difícil. Os últimos anos da Série B tá complicado. E agora vamos ver como que vai se comportar as duas equipes, né? O Cruzeiro e também o Corinthians também, né? Que tem jogos importantes também no Campeonato Brasileiro. Agora já a 27ª rodada do Brasileirão.
né? O Corinthians tem jogo difícil contra o Fluminense no Maracanã, né? Não adianta pensar, o Fluminense tá pensando na final da Libertadores. Ainda falta muito ainda para a final da Libertadores, 18 dias. Então, a equipe do Fluminense vai vir com tudo, porque o Fluminense ainda não garantiu vaga na próxima Libertadores. Para garantir vaga, precisa vencer a Libertadores. Então, o Corinthians tem que abrir o olho, porque vai ter jogo difícil contra a equipe do Fluminense no Maracanã.